Olá, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início, né, à nossa última noite de jornada científica. Hoje nós vamos trabalhar com o tema que é estratégias de publicação e a importância do posicionamento científico internacional. Hoje nós iremos contar com a participação do Dr. João Ítalo. É a segunda vez que ele vai participar com a gente. Ele esteve com a gente na primeira edição da PubliWiki e estamos muito felizes de contar com a presença dele novamente. O Dr. João Ítalo, ele também foi, né, estudante aqui no Paraguai, na Faculdade de São Lourenço, e hoje ele é médico, com mestrado, com maestria em oncologia, e ele tem um grande. é, e ele já tem, né, grande história aqui na parte das publicações científicas, e por isso, né, por ele ter esse currículo bem grande na área científica, a gente está muito feliz de ter a presença dele. Doutor? Boa noite, boa noite. Como estão? Me escutam bem? Muito obrigado aí pelo convite, né? E espero que seja uma noite bacana aí de conversa. Com certeza irá ser. A gente vai dar início agora à aula do Dr. João. Lembrando que somente no final da aula que a gente vai mandar o link de presença para vocês conseguirem as horas de vocês. O nosso grupo estará aberto caso alguém tenha alguma dúvida. E as perguntas que vocês quiserem fazer para o doutor, vocês podem deixar no chat, que no finalzinho da aula a gente vai fazer. Podemos dar início, doutor? Tá certo. Olá, boa noite, tudo bem? Como estamos? Bom, já fui apresentado aí, né? Já tive a oportunidade de estar com vocês na última aula, né? E agora, mais uma vez, aí para contribuir com um pouquinho da nossa experiência sobre publicações, né? Sobre esse mundo aí
de evidência científica, né, e artigos científicos, certo? Então, qualquer dúvida vocês vão colocar aí no nosso chat, né? A gente vai conversar no final, certo? Então, vamos lá, né? Como a colega me apresentou, né? Eu sou um pesquisador atuante, né? Gosto muito da parte científica, né? Sou médico, né? Biomédico de primeira formação, mestre, doutor em oncologia, especialista em imagem, especialista também em docência e agora também especialista em ultrassonografia, né? Concluindo agora em maio. Então, a gente gosta bastante da parte científica, né? Porque além de ser uma necessidade, né? Também acabamos nos identificando bastante com isso, né? Então, a gente quer também contribuir na formação acadêmica, tá certo? Sou médico, atualmente trabalhando com a parte também de longevidade, né? Hoje em dia está bem bacana isso, muitas outras oportunidades. Um dia a gente conversa sobre isso em alguma outra oportunidade. Bom, então hoje a gente tem como objetivos nessa nossa aula falar perdão, sobre a importância das publicações, né, e também a importância de publicar ciência, né? Então, falando de visibilidade, acesso à oportunidade e também da construção da reputação, tá? Porque de fato é o que é, né? Construir uma reputação a nível científico. Também conhecer aí os sistemas de pontuação, né? Dentre elas, o sistema Q1 ao Q4, fator de impacto, o índice H, o SJR, o JCR e também a Qualis. Também vamos falar um pouco sobre as estratégias de publicação, também a seleção de revistas, né? Qual revista escolher, como escolher, de que forma. Também quem participa, por exemplo, coautores e também as linhas de investigação. Também publicações como ferramentas de carreira, né? Em que ela pode ajudar-nos, né, em relação à carreira propriamente dita, correto? E também falar sobre a ética e também sobre os conflitos de interesse no contexto internacional, certo? Bom, então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente aprende ou fala, né, é que ciência invisível não existe, tá? Então que fique claro isso, tá? Um estudo que ele não se publica, ele não gera impacto, tá? E também a publicação, ela é a culminação, né, é a cereja no bolo do processo científico, tá bom? Então, pessoal, publicar é uma necessidade, tá? Visando que nós precisamos comunicar aos nossos pares aquilo que a gente encontrou, né? Então, o ato de publicar, né, é um ato até moral, né? A gente deve comunicar aos nossos pares aquilo que encontrou, tá? Então, não seria ético achar, né, algo, por exemplo, a gente tem visto aí os benefícios, né, da tirzepatida, a nível, um exemplo mais atual, né? Não seria ético os pesquisadores descobrirem, usarem para si mesmos e não compartilharem, né, com o resto do planeta. Ao mesmo tempo, pensando em vacinas, como a vacina da dengue, agora aí, né, que possui, né, as quatro cepas. Então, os caras descobrem só para eles e o resto, não, entendeu? Então, não. É preciso sim publicar, apresentar os dados, apresentar as evidências, né? E principalmente convencer os pares, a comunidade científica e depois a população de que isso é bom, é relevante e tem um impacto direto na vida deles, tá certo? Quais são os benefícios, né? Porque a gente sempre pensa assim, pô, mas o que é que eu ganho, né, em publicar algo, entende? Olha, pensando na carreira, né, hoje em dia de um médico, né, a gente pensa no acesso à residência e também a programas de pós-graduação que podem ser muito competitivos, certo? Então, hoje, gente, já é realidade, né, na maioria dos grandes centros que têm residências
de primeira linha, né, residências disputadas, que elas avaliem currículo, certo? Então, eu vim de uma instituição que avaliava sim o currículo. Então, às vezes, você tinha o mesmo candidato, dois, três candidatos para uma vaga, e qual que era o decisivo, né? E eu fui orientado, eu tinha um tutor que ele era chefe, né, médico-chefe do departamento. E ele dizia isso: olha, o critério para mim é publicação. O cara pode ser muito bom, pode ser bem apresentável, falar bem, mas se tiver empate na seleção, publicação para mim é o critério. Eu só contrato se ele tiver publicações, né, para o programa de residência. Então, para você ver, isso em uma seleção que depende da decisão final do chefe do serviço, né, que é um grande pesquisador, no meu caso ainda, ele é meu doutorando, um grande pesquisador, além de ser chefe de serviço. Né? Obtenção de financiamento e também de bolsas, né, de investigação. Então, o fato de você ter publicações recorrentes, você pode conseguir um financiamento, né, para poder trabalhar, né, dentre seus processos, né, de pós-graduação. Porque, veja, mestrado, doutorado no Brasil, você pode conseguir você pode conseguir bolsas que te ajudam, né, a custear-se, né, e também isso por conta do seu currículo. Você tem um currículo pregresso, publica, tá? A construção também de autoridade e reconhecimento na área. Então, a partir do momento que você é uma pessoa que publica sobre determinado tema, a partir do momento que você é uma pessoa que pesquisa, é um estudioso de determinado tema, você acaba se tornando de fato uma autoridade, né, científica. Né? Então, você é uma pessoa que precisa ser ouvida, consultada, uma pessoa que tem uma relevância naquilo que você faz, certo? Também redes de colaboração nacionais e internacionais, porque a gente tem que ter esse network, né? Trocar informações entre pares, entre pessoas que atuam da mesma forma, né? Criar vínculos do ponto de vista a melhorar, né, o conhecimento, tanto local quanto nosso, trazer tecnologia, transferir tecnologia, aprender. O que eu sempre falo é que o Brasil ele aprendeu muito com essa questão da transferência, né, de tecnologias, porque o Brasil ele adota muitos modelos que são aprovados, né, no NCI americano, no, no NIH também, no EMA, as diretrizes do FDA, né, os colegiados americanos. Recentemente a gente teve, né, a reunião, o congresso, né, da AHA, da American Heart Association, então mudando muitos paradigmas, né, que a gente vinha tendo. Então, o Brasil ele aprendeu muito a enxergar, né, a qualidade, né, da capacidade científica e aplicar. Então, a medicina no Brasil ela dá muito certo porque ela sempre soube olhar para a melhor evidência, né, e é isso que a gente precisa, certo? Então, no Brasil, a gente pensa nos programas de residência médica de maior competitividade, por exemplo, o USP, Unifesp e o INCA, que valorizam já o currículo, né, as publicações presentes. Então, no Paraguai, é uma tendência crescente, né, nos programas como a UNA, né, e o ICS, né, que são os programas relacionados à residência também. Certo? Bom, continuando, então, o ecossistema aí das revistas científicas, como que é organizado o mundo editorial científico? Né? Então, a gente pensa em bases de dados, né? A gente falou sobre indexação. Indexação são revistas, né, que têm acesso, que estão em bases de dados ou presentes dentro dessas bases ali, confiáveis, né? Revistas que têm um alto poder, né, padrão aí de reconhecimento. Então, a gente pensa nas bases indexadas, principalmente lembrando do PubMed, Medline, que seria a biblioteca americana, tá? Então, a gente vê hoje em dia muita a deturpação, né, do que seria a comunhão, né, entre o conhecimento, né, dos americanos, do nosso, o resto do planeta e tudo mais. Só que veja, gente, hoje o PubMed e Medline eles são a base de dados mais confiável e sólida que a gente tem no planeta, entende? Tudo está indexado lá.
Então, eu acho que questões, eu vejo que questões de gostar ou não, de figuras políticas, falando muitas vezes em boicotes a nações e tal, mas isso não deve atingir a ciência, né? Porque aí você deixa de trabalhar com evidências para trabalhar com posicionamentos, certo? Então a gente precisa ir atrás da materialidade sempre, do factual, da melhor evidência. Então, a Biblioteca Americana, ela é, de fato, a maior biblioteca mais sólida que a gente tem no planeta. Né? Então, o PubMed é isso, né? Está dentro da Medline, que é a revista americana voltada à medicina e às ciências. Então, a gente tem ela como uma grande base, né? Um grande norte, por exemplo. Se a gente pensa em qualidade, está lá no PubMed, certo? Então, padrão para ciências da saúde. A gente tem o Scopus também, que é da Elsevier, né? Ou Elsevier, já vi alguém pronunciando também assim, que a cobertura é multidisciplinar e ampla. Então, você tem outras áreas, não sendo medicina, né, dentro da Scopus. Tá? A gente tem o Web of Science, né, que é do Clarivate, também é a base, né, que coordena e comanda o fator de impacto JCR, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Temos o Cielo, que é essencial, né, para a América Latina e Espanha, e o Lilacs, né, que a literatura indexa, né, a maior parte da literatura latino-americana na saúde. Tá? E nós temos as bases de acesso aberto, tá? Como a PLOS ONE, o BMIC, o Frontiers também. Temos outras bases, que eu não entrei aqui no mérito, mas a gente tende a ter uma mudança também nos próximos anos. Então, essas bases aqui de acesso aberto, a gente pode ter aí uma rápida, né, publicação, né, uma maior visibilidade, né, mas também cuidado, né, com as revistas predatórias, né, porque é o caso de muitas dessas revistas que estão nessas bases. Tá? Então, de fato, a gente, como conselho prático, a gente sempre recomenda que vocês verifiquem sempre se a revista está indexada antes de fazer o envio. Tá? Então, isso é importante. A gente tem um link aqui, depois vocês acessem, né, do material e deem uma pesquisada, porque revista não indexada, gente, não serve para nada, certo? Entende? Então, é critério. Ah, mas a revista do meu hospital produz ciência, não é indexada? Não importa. Se ela não for indexada, não me serve. Eu já corrigi trabalhos de instituições que pedem revistas locais, publicações locais sobre tal tema. E a revista ela é não indexada, não deveria ser citada. Né? Um TCC não deveria ser citado dentro de uma investigação formal. Né? Mas, enfim, aí tem instituições que acabam demandando as próprias necessidades e tudo mais, então a gente não entra em critérios nesse tipo de organização. Mas não há qualquer indicação de você usar revistas não indexadas para poder embasar conceitos ou sustentar afirmações, certo? Bom, seguindo, a gente tem a divisão em quartis, né? Q1 a Q4. Então, como definição, né, esses quartis, eles classificam as revistas dentro de uma categoria temática segundo o seu fator de impacto, JCR ou no Scopus. Tá? Então, Q1, né, Q1 são os primeiros, são os top 25%. Então, são os top 25%, né, de revistas da área, ou seja, alta seletividade, grande impacto. Né? Exemplo, o The Lancet tem um fator de impacto de 168. Né? A gente tem o New England Journal, um fator de impacto de 176. Né? Então a gente tem a Nature, um fator de impacto de 87, ou seja, a Nature Medicine, que é, né, ou seja, ela acaba sendo perdendo um pouco, né, para o Lancet, né, e para o New England Journal. Então, para você ter ideia de como funciona o fator de impacto. Então, quanto maior, né, mais importante é a revista. No Q2, a gente tem entre 25% e 50%, né, dessas publicações. Então, é excelente qualidade, mais acessível que as Q1. Né?
Então, exemplo, Obesity Review, com fator de impacto de 8, e Diabetes Care, com fator de impacto de aproximadamente 16. O Q13 são entre 50% e 75%, né? Acessível aí a maioria, né? Aliás, perdão, aceitável, né, para a maioria do início de carreira. Então, a gente tem o exemplo, né? ABCD, né? Os arquivos brasileiros de cirurgia e impacto útil para publicações rápidas de casos clínicos, por exemplo. Né? Então, o quartil é relativo à área específica. Então, por exemplo, um Q1 de cirurgia não é igual a um Q1 de oncologia, certo? Só para a gente ter noção. Bom, então, quando, né, pensando em quartis, impactos e rapidez, tá certo? Quando é que você vai priorizar, né, Q1 e Q2? Bom, primeiramente, gente, eu acho que a gente precisa ser muito honestos, né, naquilo que está publicando. Então, é bom, né, o material ele é bom, o processo é liso, a gente tem como sustentar aquilo que foi feito, né, garantir que o devido processo científico foi obedecido. Tem comitê de ética que apreciou, né, esse trabalho, então isso é critério, né? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em revistas de alto impacto, né, Q1 e Q2, quando o objetivo é uh, ascender, por exemplo, a um doutorado ou um pós-grado de alto nível, talvez seria a revista ideal para você se lançar, certo? Mas desde que critérios como comitê de ética e um processo liso de pesquisa tenha acontecido, senão pouco provável que elas vão aceitar. Quando se tem intenção de captar becas, né, ou bolsas, podemos dizer assim, né, quando o trabalho é original, metodologicamente sólido e com amostra robusta. Né? Então, olha, eu tenho aí uma pesquisa com 1.000, 3.000, 4.000 pessoas. Né? Consegui fazer algo assim, entende? Né? Quando o tempo de espera, né, de 6 a 18 meses não é um problema, porque você imagina, né, são revistas que têm muitas submissões, né? Então, você tem tempo para esperar a publicação, né? Pode demorar, né? Pode demorar, então isso também é fator. E outra, não coloquei aqui, mas há de se lembrar que essas revistas têm um custo, né, de editoração, né? Não que você pague, né, para a revista, mas você tem um custo aí de editoração e, dependendo da revista, pode passar dos $1.000, né? Sem contar todo o processo aí de síntese do trabalho, correções diversas, né? Adaptações para o idioma, entre outros, né? Quando que uma Q3 a um Q4 pode valer? Então, por exemplo, para publicar relatos de caso com rapidez, respostas em 4 a 8 semanas, para começar um currículo científico de um estudante de grado, para artigos de revisão narrativa, ou também revisões sistemáticas, né? Atualizações clínicas breves, quando também a convocatória, o concurso só requer publicação indexada, então você vai prestar um concurso público que seja porque é peso também, né, para o candidato. Ou a ideia é residência mesmo, então ela vai exigir publicação indexada, então seria ótimo para que você submeta e consiga aí a publicação. Regra de ouro, né? Um Q1 e 2 um Q1, perdão, em 2 anos, vale mais do que 5 Q4 no mesmo período. Né? Mas só se tem a metodologia para isso. Então, gente, veja, menos é mais, né? Igual aquela banda. Um Q1, né? Quando a gente pensa em Q1, uma revista de um alto nível, né? Ela vale muito mais do que 5 Q4. Então, às vezes, é dedicar-se mais a um trabalho, publicá-lo bem, do que a vários e não conseguir chegar lá, entende? Certo?
Bom, pensando no fator de impacto e o índice H, né? Então vamos lá. Fator de impacto é FI da revista, né? Então fique claro que o fator de impacto é da revista, tá certo? Então a média, né, de citações em 2 anos, né, por artigo publicado, calculado pelo JCR. Então o JCR, né, o Clarivate, ele que vai ser o responsável, né, por calcular esse fator de impacto. Como eu já falei para vocês, ó, New England Journal of Medicine, tem um fator de impacto de aproximadamente 176. Né? O Annals of Internal Medicine, fator de impacto de 26 aproximadamente. O Clinic São Paulo, fator de impacto de 2,1. Então, calculados pelo JCR. Tá? Onde que a gente pode consultar? Então, a gente tem aqui, ó, journal.clarivate.com/jcr ou usar o Simago, que pertence aí ao mesmo grupo, né? E a gente pode fazer a consulta diretamente aqui, tá? No caso de você estar selecionando uma revista que eu desejo publicar numa revista de alto impacto, né? Pô, tem trabalho bom para isso, então bora lá, né? Índice H, né, do autor. Um autor, né, por exemplo, com o índice H10, né, ele tem aí 10 artigos, né, com pelo menos 10 citações cada um. Ou seja, aquilo que ele publicou, né, foi citado por outros autores, né? E isso é bem importante para aumentar esse fator, né? Então, a depender de onde você está, você trabalha com pesquisa, né? Ou se você planteia alguma formação específica, você acaba tendo aí a necessidade, né, de ter, né, esses fatores para poder entrar em algum cargo. Então, por exemplo, você coordenador de pesquisa de algum lugar, sei lá, algum centro no Brasil, tá? Qual que é o fator de impacto desse pesquisador, né? Isso vai ser critério, tá? Então, índice H, né, vocês terem ideia, é isso que mede, né? Então, reflete a produtividade e também a relevância do pesquisador ao longo do tempo, certo? Onde que a gente pode consultar? Google Scholar, tem o ResistiGate, o Scopus Author Profile. Então, seriam as fontes, né? Então, dentro de quem tem currículo Lattes, na plataforma Lattes, ele já tem o fator H, né, incluído quando você acessa e pesquisa aí o nome do autor, né? Então, por exemplo, para um médico recém-graduado, um índice H de 3, por exemplo, já diferencia em seleções competitivas, né, de pós-graduação no Brasil e Argentina, por exemplo, de maneira mais consagrada, tá? Onde eu devo buscar revistas, né? JCR, SCJR, Qualis, né? Então, o JCR, né? Journal Citation of Reports, é a fonte oficial do fator de impacto, né? Ele é pago, né? Mas acessível via instituições. Então, muitas vezes, se você for tentar acessar o JCR para busca, com algum tipo de consulta, a sua instituição ela precisa estar vinculada, ou você vinculado a ela, perdão, com o seu e-mail institucional para conseguir acessar e buscar, né, fazer essas pesquisas, né? Mas, como eu falei, o critério é esse, né? A instituição ela precisa estar inscrita, senão você não consegue, ou seja, assinar, né? Porque se a gente for ensinar, né, nós como meros mortais, fomos assinar, né, esse tipo de coisa, pesa na conta mensal aí, né? O SJR, né, que é o Simago Journal Ranking, né, o Scopus da Elsevier, ele acaba sendo gratuito, né, e ele classifica, né, por quartil cada categoria, muito prático, né, para a busca, tá? Olhando pela CAPES, né, a gente tem o Sistema Brasileiro de Classificação, né, A1, A2, A3, A4, B1, A5, né, e C, né? Então a gente utiliza a plataforma Sucupira, né, sucupira.caps.gov.br, né? E lá a gente faz a busca, né, pela publicação, faz as consultas e procura ali revistas e também a sua qualificação dentro do Qualis.
tá? Houve-se o tempo, vai se abandonar o Qualis, não vamos usar mais Qualis. Então, isso é uma discussão, né? Ainda está incógnito, né? Mas esse ano passado houve isso, né? De que não usariam mais o Qualis, mas até agora não vejo que de fato decidiram, né? Então, estratégia rápida, né, para a gente escolher a revista. Busca no Simago, na área temática do seu artigo, filtra, né, por quartis, acesso aberto, né? Também aí você acaba lendo as instruções para os autores antes de enviar, né? E também verifica, né, o tempo de decisão editorial. Então, quanto tempo demora os editores me responderem? Porque, gente, primariamente, um editor, ele lê o trabalho e vê se ele tem condições, né? Antes de passar para os pares, né? Se ele atende ali os pré-requisitos da revista. O editor pode já negar de cara. Ele falou, olha, eu não vou encaminhar para os pareceres, para os pares, né, para os assessores, para os ad hoc, que não sabem quem é você não sabe quem são eles, mas são pesquisadores da área, então eu não vou encaminhar porque, né, não vale a pena. No artigo ele não atende. Né? Então você pode ter uma recusa já na editoração mesmo, né, no primeiro contato com o trabalho. Tá? Pensando também no sistema Qualis, né, no brasileiro, né, você também pode buscar, né, e ver a classificação para ver qual seu trabalho se adequaria, né, no melhor cenário. Também pensando aqui na estratégia rápida, né, então você acaba tomando, né, essas melhores decisões de acordo com aquilo que você também acredita. E, gente, exercício da humildade, né? Pô, eu vou mandar meu trabalho ali que eu fiz na graduação, né, do jeito que Deus permitiu, para uma Q1, né? Tá, tenho $1.000 para gastar na publicação. Será que vale a pena? Gente? Então, também temos que saber onde estamos pisando, né? Da onde foi que veio essa caminhada, né? Então, a estratégia de Q1 ou Q4, né? Então, o algoritmo de decisão aí, onde publicar. Pergunta 1. Que tipo de estudo é? Né? Então, é um ensaio clínico randomizado? É uma coorte prospectiva? Então, aí você aponta, né, para um Q1, uma Q2. Tá? Então, primeira pergunta, seu artigo é um desses aqui? Relatos de casos, séries de casos, revisões, né? Q3, Q4 é mais viável. Tá? Pergunta 2. Qual é o objetivo, né, nos próximos 12 meses? Seleção de residência ou um mestrado, publicação rápida, a um que seja, né, ainda que seja numa Q3, construção de um currículo a longo prazo, né, então sem pressa, né, então se podia investir em Q1 e Q2, porque pode demorar. Né? Pergunta 3. Tem coautor sênior, né, com experiência na área? Aí é que está uma grande situação. Né? A eleição do coautor, eu já vou entrar nesse tema. Tá? Se sim, se a resposta for sim, maximiza, né, o impacto, né, e também o revisor reconhece ali o nome. Não, escolha revistas, né, com processos mais didáticos na revisão. Exemplo prático, estudos retrospectivos de 80 pacientes com hepatite no Paraguai. Objetivo imediato, né, diabetes, metabolic syndrome and obesity, Q2 Open Access, né, mais ou menos 6 semanas para uma resposta, certo? Seleção, né, de estratégia de coautores, né? Então, gente, isso aqui é uma coisa que é importante, né? Eu vou tomar um pouquinho d'água aqui para poder falar disso. Vamos lá. Coautor, né? Coautor, gente, é uma decisão estratégica, né? Então, a gente precisa de quê? Primeira coisa, contribuição real, né? Desse coautor, ele de fato ele ajudou, né? A gente tem uma colaboração voltada desse autor, né, desse coautor, ele de fato me ajudou em alguma coisa, entende? Então, primeira pergunta a se fazer, né? Esse coautor, ele é especialista na área, né?
que vai elevar a credibilidade do trabalho de vocês, certo? Ele é um investigador que tem índice H ou publicações na revista de destino, ou seja, você tem um coautor que ele pode, inclusive, já ter publicado na revista que você vai publicar, então isso ajuda, tá? Estatístico ou epidemiológico, se o desenho ele requer, né, ou uma experiência nisso, né? Então veja, gente, é o que eu sempre falo, olha, o coautor, né, de vocês, aquela pessoa que vai entrar junto com vocês, é importante que ela tenha currículo, né? Porque isso valoriza a publicação, né? Quando você tem publicações que você só, não menosprezando, né, a atividade estudantil, a boa vontade ali, né, das crianças, digamos assim, né, na graduação, mas você não tem ninguém assim que tenha impacto, né, um mestre, um doutor que publica, alguém com experiência de fato, né, para contribuir junto com o trabalho, vocês vão de fato passar por maus bocados, né? Pode ter trabalho negado. Porque quando bate lá, o revisor olha, né? Fala, pô, mas esse povo aqui, quem é esse povo aqui, Jesus? Né? Não tem nada. Não tem, né? Tipo, não tem ninguém com eles que ajude aí a gente acreditar mais nesse trabalho. Então, vocês precisam sim colocar, né, pessoas que têm qualidade, senão só o fato de ser todo mundo desconhecido, virgens de trabalho, né, sem publicação nem em nada, os editores vão olhar e falar assim, olha, isso é estranho, viu? Quem são? Quem são essas pessoas? Quem é esse povo? De onde veio? Entende? Ah, não, tem um deles aqui que é um pesquisador real, o cara tem doutorado, né? Já tem o índice H, pesquisa, né? Ok, beleza, vamos avaliar, tá bom? Não que a gente não produza, às vezes, um trabalho top, né? Um trabalho de alta qualidade, de primeira, né? De primeira viagem, digamos assim, né? Mas sozinhos, né? Sem a ajuda de ninguém, entendeu? É um prodígio, né? Um negócio assim que, como direi, fora, né, da curva, literalmente, tá bom? Erros frequentes. Falta de cortesia, né? Olha, chefe que não nem leu o artigo. Olha, o nosso chefe lá do setor, do departamento, chefe, né? Vamos pôr ele. Olha, viola aí os critérios, né, do ICMJE, né? Tá? Omissão de contribuintes reais. Isso também é um fator terrível, gente. Pô, quem ajudou? Quem te ajudou, né? A, a, a trabalhar em cima dessa pesquisa. Ah, eu tive uma consultoria. Seria ideal que esse consultor ele também entrasse na publicação, tá? Pensando que, de fato, ele te assessorou, ele não fez o trabalho, né? Então, pensando no mérito, perdão aí, no mérito de um consultor, né? Então, um trabalho de consultoria, né, consultores sérios, eles, dependendo do nível, né, de como foi essa contribuição, eles também teriam direito. Então, aquela pessoa que te ajudou na síntese, na condução, ela deve participar da publicação, certo? Ok? Agora, sim, é uma funcionária da instituição que está fazendo o trabalho dela, né, aí não. Né, aí não sei o critério. Mas alguém que te ajudou no processo do trabalho, né, ela precisa ser mencionada. Se você não a menciona, você infringe, né, regras aí das boas práticas, tá? Podendo gerar aí conflito, né, e também retratação, né? Então, por exemplo, vocês vão lá, publicam um artigo, né, de um impacto topíssimo, Q1, meu Deus, né? Aí você tem um pesquisador que te ajudou, né? Fez parte ali do todo o processo, né? E você não o cita, certo? Esse pesquisador ele pode mandar um e-mail diretamente para o editorial e falar, ó, ajudei, já aconteceu comigo, mas eu não fui atrás, né? Falei, deveria, né? Deus está vendo, né? Então, você poderia mandar um e-mail, inclusive entregar as provas da sua contribuição ao pesquisador,
ao editor, né, o editor da revista, e pedir que houvesse uma retratação, que você fosse incluído, sim, porque você ajudou. Né? Chato fazer isso, mas é possível, tá bom? É um direito, certo? Autor correspondente sem experiência no processo editorial, né? Igual a gente estava conversando há pouco, e também das experiências que eu já vi, né? Então, independente, né, de você ter uma assessoria, um consultor para te ajudar no processo de publicação, esse consultor ele é o autor correspondente. Pode ser que ele não apareça na publicação, pode ser, mas dentro dos algoritmos internacionais hoje que a gente usa para validar uma pessoa, um indivíduo, ele vai aparecer, né, como um autor correspondente, certo? Então, se esse cara não tem experiência nenhuma, ele vai ajudar vocês em quê? Entendeu? Em quê? Se ele não sabe de nada, literalmente. Meu filho, tu já publicou o quê? Onde? Que jeito? Como é? Né? Então, é um erro, né, terrível, né? Você tem um autor correspondente, que é aquele que vai intermediar vocês e a revista, né? E ele não sabe de nada, entendeu? Então, fracasso. Então, um conselho prático aí para vocês, né? Vocês construam uma boa relação com o investigador, e isso seja desde do nível de graduação, né? Um sênior, né, com experiências em revista Q1 pode abrir muitas portas, né, para o trabalho de vocês, entende? Sozinhos vocês talvez não conseguiriam. Então, por exemplo, a gente tem um consultor aqui, ele publicou já em Q1? Não, não sabe nem o que é. Então, é um erro crasso, é fatal, né? Então, a gente pergunta por que algumas coisas não dão certo, né? É por causa disso, né? Escuta, quem de fato é o responsável por isso? Tem publicações a nível de impacto Q1, né, a nível alto de impacto, digamos assim? Não tem. Então, a gente vai fazer o quê, né? Enfim. Não dá, não tem como, entende? Então, eu lembro que eu já tive uma experiência de ter sido subordinado, né, de ter uma chefia que não tinha a menor experiência com nada a respeito, né? Então, a gente tem que ter cuidado até com o que fala, porque sou ofensivo, entende? E isso é muito ruim, né? Porque você bota em cabeça de chave gente que não tem a menor experiência, gente que não sabe nem coordenar o time, a equipe, né? E conduz o que para onde, certo? Então é muito complicado isso, né? E às vezes a gente, pensando nessas indicações, e é porque é meu amigo, que é amigo do meu amigo e tal, isso é muito prejudicial, né? Você foge da qualidade, né, de realmente quem vale a pena, você deixa de dar mérito, né? Então, das grandes mazelas que a gente vive, acho que é muito comum na América Latina, né? O cara, ele não sabe nada, não tem titulação nenhuma, mas está ali, né? Alguém botou, entendeu? E ele faz o quê? Conduz o quê? Vai para onde, né? Bom, por exemplo, um caso real aqui, ó, artigos de estudantes de grado que publicaram no JAMA, né? JAMA Lancet, sempre tem, né, um investigador principal, né, que tem aí um índice H maior que 20 na lista de autores. Então, impacta, né, na hora da decisão editorial, certo? Bom, como que a gente vai acabar construindo aqui as linhas de investigação, né? Através de um conjunto coerente aí de estudos sobre o mesmo tema, pensando sempre na geração do conhecimento acumulativo e o reconhecimento da autoridade. Tá? Por que isso importa? Né? Revisores de editores, eles reconhecem o nome, né, quando se envia o terceiro ou quarto artigo sobre o mesmo tema. Então, às vezes, se ficar oscilando muito sobre temas, né, você não... O cara publica de tudo um pouco. Né? Então, meio difícil a gente saber, de fato, como que esses investigadores, esses coautores, esses autores, eles acabam tendo algum padrão, né? Porque publica toda hora uma coisa. Você acaba facilitando também meta-análises próprias, né? Revisões sistemáticas, aumento, né?
de citações cruzadas entre os próprios trabalhos, né? Autocitação, também implicações éticas. Então, como construir uma linha, né? Então, escolha um tema, né, de uma demanda clínica real e também escasso, né, para publicações na região. Comece com um estilo descritivo, relato de caso, progresse, né, até estudos analíticos, cortes ou caso controle, feche aí uma revisão sistemática, mais uma meta-análise do tema. Então, por exemplo, de linhas aplicadas, né? Linha do uso de GLP-1 na população paraguaia, né? Artigo 1, série de casos, artigo 2, estudo prospectivo, artigo 3, uma revisão sistemática regional, né? Então, retrospectiva, perdão. Então, seria algo de pensar-se, né? Principalmente aqui que a gente tem moléculas, né, que têm liberação sanitária, né, que elas próprias têm poucos estudos, né, relacionados, mas que funcionam, né? Publicações com diferenciador competitivo, né? Então, no cenário atual, publicações já não são opção, elas são critérios de seleção. Então, tem-se que publicar. Tem que se publicar, certo? Residências, como a gente já comentou, Unifesp, INCA, Hospital das Clínicas, né, Faculdade de Medicina de São Paulo, até 20 pontos, né, por publicação e análise de currículo. Diferenciais publicações Q1 e Q2 podem dobrar a pontuação frente a publicações Q4, certo? Mestrado stricto sensu, né? Então, programas da CAPES, nota 6 e 7, exigem, né, carta de intenção e produção prévia, tá? Uma publicação indexada já diferencia de um candidato médio. Tá? Doutorado, a maioria dos doutorados, né, programas mais de excelência na América Latina, exige artigo publicado ou submetido com pré-requisito para defesa. Então, assim, você vai defender um artigo publicado já, entende? Do artigo que você produziu. Concursos acadêmicos de docência, pontuações diretas nos títulos, artigo A1, A2 CAPES, tá? Valem mais do que livros ou capítulos. Então, um docente, né, com uma linha de investigação ativa, tem vantagem clara frente a um docente que somente é clínico, entende? Ele não tem linhas, certo? Pensando no currículo bibliométrico, né? Então, a gente falando aí de uma leitura qualitativa e quantitativa, da sua própria produção acadêmica. Então, o número de publicações, artigos, citas e colaborações, né? Então, para a residência médica, competitividade vai o checklist. Você tem ao menos alguma publicação em revista indexada no PubMed ou Cielo? Você tem apresentações em congressos nacionais ou internacionais, abstract publicado? Participação documentadas em projetos de iniciação científica, TCCs, com o comitê de ética? Para mestrados, né, com CAPES nota 5 a 7 diferenciais, um artigo original publicado, né, e enviado, né, para Q1 e Q2, carta de intenção vinculada sobre a experiência de linhas do seu orientador estratégico, né, ele escolha, né, alguém que tem financiamento, por exemplo, CNPq, FAPESP, tá? E a plataforma Lattes, mantenha sempre atualizada, né, e acaba sendo o passaporte acadêmico para qualquer processo de seleção no sistema federal, falando aí do Brasil, tá? Para o doutorado, a exigência ela aumenta bastante, né? Programas de excelência, né, com CAPES mais alto, exigem provas de produção antes e durante o processo de seleção. Muitos orientadores acabam só aceitando candidatos com pelo menos um artigo com Q2 ou superior, tá? Pensando em bolsas, né, de CNPq e CAPES, exige produtividade documentada do candidato. Concurso de docência universitária, Brasil e Paraguai, prova de títulos, artigos indexados, volumes entre 2 a 5 pontos para cada um, A1 CAPES, A2 B1, né? Então, capítulos de livro, na maioria
em tabelas. Orientações concluídas também pontuam, por isso publicar, né, com alunos é estratégico. Tá? Conselho final, construa aí um currículo pensado no concurso para que você ganhe um concurso aí em 5 anos. Tá? Então, as publicações de hoje são pontos de amanhã. Tá? Exemplos, por exemplo, recentes, editais da UFMS em Campo Grande, né? 50% da pontuação da prova de título vem de publicações científicas, né? Tá? Posicionamento científico internacional, o que significa isso, né? É ser reconhecido, né, por pares de outros países na área de expertise, tá? Medido aí por citações, colaborações e presença em bases de dados internacionais. Passos, né, para que você consiga isso, esse posicionamento. Publicações em inglês sempre que seja possível, né? Amplia exponencialmente o alcance. Gente, isso aqui é meio que batido, né? A gente fala, olha, tem-se que publicar em inglês, né? Tem-se que publicar em inglês. Às vezes parece que não, parece frescura, parece o quê, né? Mas é uma realidade, né, que deve ser pensada, tá? Deve ser considerada sempre, tá? A ciência se publica em inglês, tá bom? Registrar-se no ORCID, né, de forma gratuita, né? É o identificador único do autor, né? Se você não tem ORCID ainda, crie, tá? Criar um perfil no Google Scholar com foto, né, instituição e áreas de interesse. Conectar-se, né, com colaboradores internacionais, via ResistGate ou LinkedIn acadêmico. Efeito na rede, né? Então, a publicação que em inglês pode ser citada, né, por grupos da Europa, Ásia, Estados Unidos e ampliar, né, o seu índice H, né, tá? Entre 2 e 3 anos. Tá? Lembrando de quais são essas ferramentas, né? ORCID, gratuita e obrigatória, né? Tem-se que publicar no ORCID. Não é opção, tá? Tem que se publicar, não, tem que se criar o ORCID, tá bom? No Google Scholar acaba sendo mais visível, né? Então indexa automaticamente mostras e citações, né? Também é o primeiro que aparece, né, quando buscam o seu nome, tá? O ResistGate, né, uma rede social científica, né, permite compartilhar pré-prints, às vezes você encontra artigos que são publicados aí, né, de maneira gratuita, né, antes de serem publicados em revistas pagas, por exemplo, né. O Scopus Author Profile, ele também é uma ferramenta mais formal, né, que está ali no perfil oficial do Scopus, é vista por editores, comitê de seleção, verifica publicações se estão corretamente vinculadas, tá? A plataforma Lattes do CNPq é obrigatória no Brasil, então, se você é profissional no Brasil, veio estudar aqui depois, ou se você é um profissional que pretende voltar ao Brasil, então o currículo Lattes ele deve, sem dúvida, fazer parte aí do seu escopo, né, de cadastros, certo? No Paraguai, a gente tem o CIPV, né, o Currículo Vitae Paraguai, que é vinculado ao CONACYT, né, e ele é o sistema oficial, né, de registros no Paraguai, né, para pesquisadores. Então, vocês devem, né, fazer parte do CVPI também, tá? Então, não demore, não demora muito fazer os cadastros, né? Então, façam, né? Porque é importante. Bom, então os aspectos éticos na publicação científica, tá? Então, os pilares da integridade científica são autoria responsável, né? Então, ser autor exige contribuição substancial no desenho e também nos dados, né, do início ao fim, tá? Redação e revisão críticos, aprovação final, responsabilidade, né, pelo trabalho, tá? Autoria
de cortesia, né, é fraude científica. Então, o cara não fez nada, não sabe nada, não, nem leu o trabalho, fraude científica, certo? Plágio e autoplágio. Então, copiar texto alheio sem citá-lo é plágio. Reutilizar o próprio texto, né, sem declaração de autoplágio, né, também é considerado aí um crime dentro do contexto científico, certo? Então, não façam isso, tá bom? Fabricação, né, e falsificação de dados, né? Amostras aí que fraudes, né, elas podem ser podem destruir carreiras internacionais, né, como o caso de células mãe em 2006, né, e também outros que a gente pode aí entrar, né, no tema em outra oportunidade, né. Registro de ensaio clínicos. Todo ensaio clínico deve ser pré-registrado no clinicaltrials.gov, no REBEC ou REPEC, antes do início, né? Tem que ter registro lá, tá? Certo? Bom, pessoal, acredito que foi aí um bate-papo também, né? Imagino que vocês possam ter algumas dúvidas, né? Algo a agregar ou considerar, né? Rápido, né? Mas falamos bastante coisa, tá bom? Então, passo a palavra aí aos colegas, né, para a gente poder. Oi, escutam? Junto, doutor? Bom, primeiramente, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Só um segundinho. Certinho, pronto. Bom, doutor, muito obrigado pela participação. A gente fica muito contente contando com o senhor novamente, certo? Na primeira edição do Bully Week, participou com a gente, agora na segunda também. Então é muito importante, certo? O porquê publicar, como a gente pode encontrar certos autores, revistas. E somente agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço aí por mais oportunidade, né? E contem comigo, né? Nos processos aí, tanto de publicação, querem um suporte, né? A gente está aí para contribuir também, né? E é uma contribuição que vai gerar publicações, né? E citações no futuro, né? Como a gente comentou agora, né? É uma ajuda real, né? Uma contribuição de fato, né? É digna de mérito e citações futuras, sem dúvida, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto a isso. E não adianta, só sabe publicar quem publica. Então, não adianta ir atrás de gente que não tem essa vivência, né? Realmente, é isso aí. Espero que a gente possa contar com a presença do senhor em próximos eventos. E por enquanto é isso, doutor. Muito Muito obrigado. obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até. Bom, pessoal, muito obrigado. Vocês ficaram até aqui final. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje a gente conclui mais uma edição da Bully Week, a segunda edição. Espero que nós possamos continuar
nas edições, durante os anos, durante os semestres. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tirado proveito dessas palestras, tenham aprendido e que isso ajude positivamente na vida acadêmica de vocês, na vida científica, né? Afinal, fazemos uma faculdade de ciências médicas, então espero que vocês tenham aproveitado de verdade. A gente vai mandar o link para vocês aí no chat daqui a pouquinho, certo? A gente vai mandar o link para vocês aí no chat da presença. Lembrando que o link fica disponível por 10 minutos e uma dúvida muito frequente que mandam para a gente, eu vou responder para vocês já, é a questão do certificado. O certificado ele vai aparecer na plataforma de vocês, certo? Não é por Drive, não é por nada, é pela plataforma de vocês. E ele vai aparecer a partir de 60 dias que nós, da Liga, mandamos o informe para a faculdade, certo? Então, fiquem tranquilos, fiquem despreocupados, que se estiver tudo certinho, se tiverem participado de todas as classes, vocês vão receber o certificado, ok? Muito obrigado pela presença de todos. Caso tenha alguma dúvida, algum problema, manda lá no grupo ou mandem diretamente para nossas secretárias. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos na próxima.